Salve, salve senhores, bem-vindos ao canal, primeiro vídeo de 2021. Como eu havia combinado, a ideia aqui é fazer um vídeo abordando algumas reflexões do dossiê Jung, uma série de matérias muito bem escritas, sintéticas, que saiu na revista Cult, em novembro do ano passado, com alguns nomes muito interessantes do campo junguiano. E pessoas que se embrenharam na difícil tarefa de atualizar o pensamento do Jung, né? Movidos pela pergunta de o que pode a clínica junguiana nos dias atuais. E minha ideia aqui é fazer alguns vídeos comentando esses artigos, né? Bom, o primeiro artigo que me chamou a atenção aqui, que eu li, ele chama A Experiência da Individuação no Campo Junguiano. Vou mostrar aqui para vocês a revista, né? Ela está com essa capinha, nosso querido Jung aí. E nesse artigo, a Mineres Maroni com Maurício Santos, a Mineres é uma pessoa muito querida, que eu tive o prazer de conviver mais de perto há pouco tempo, fazer grupo de estudo, realmente uma mente brilhante, né? E que está o tempo todo buscando fazer esse diálogo Jung e atualidade, e ela faz menção a uma clínica plural. Não é? Ela tem um blog, inclusive, joguem a Mineres Maroni blog, que vocês vão encontrar. É uma pessoa que é fervilha de ideias, muito criativa, né? Uma pessoa aí que quem a conhece, muito criativa. E ela começa esse artigo dando uma ênfase, fazendo uma relação com Jean-Jacques Rousseau, que no seu livro, se eu não me engano, Caminhante Solitário, é alguma coisa assim, eu li esse livro, é fantástico, que ele acolhe pensamentos não pensados, não é? E ela faz essa ponte no começo do artigo para tratar de um tema que é o coração do pensamento junguiano, que é, na verdade, de onde Jung formulou a sua teoria, não é? Dessa experiência profunda com o próprio psiquismo, com a própria mente, com o próprio inconsciente. E o Jung vai dar um nome para isso. Ele vai chamar essa experiência de individuação, não é? Então, a psicologia analítica, depois Jung rebatiza essa psicologia como psicologia complexa, ela nasce dessa imersão profunda no próprio psiquismo, não é? E ela faz esse paralelo com o movimento do Jean-Jacques Rousseau, não é? Enfim, depois ela vai também citar que ela se baseia no livro... Eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou pegando aqui alguns trechos, né? Energia psíquica, não é? Então ela vai dar essa ênfase à questão energética da psicologia analítica, não é? E ela vai aqui fazer alguns paralelos, né? Vai enriquecendo os conceitos. E essa ideia, né, senhores, deixar isso muito claro, que ainda há muita confusão no campo junguiano, que quando se fala de individuação, não dá para pensar esse assunto sem pensar o meio, né? Ou seja, sem pensar a relação desse sujeito que possui essa mente, esse psiquismo, esse inconsciente pessoal, esse inconsciente coletivo, que possui o self, né? Que possui uma expressão apenas didática. Mas esse sujeito, ele está no mundo, ele está na cultura, né? Então, a individuação é pensada nessa relação. Sujeito, cultura, meio ambiente, época, política e etc. Né? A Mineres aqui, ela pinça uma coisa muito importante, né? Vou pegar aqui para vocês verem, olha só. Olha aqui um trecho. Jung se vale de uma dupla adaptação interna ao inconsciente coletivo e externa à sociedade, cultura, juízos e conceitos. E então, a desadaptação pode também, de maneira muito misteriosa e inesperada,
ser desencadeada pelo interno, pelo inconsciente coletivo. Né? Ou seja, a Mineres ela faz aqui um olhar, junto com o Maurício, de que a individuação ela costuma se materializar, digamos assim, quando há uma falha. Esse sujeito não consegue mais fluir, ele não consegue mais extroverter a sua energia psíquica. Né? Então, projeto de vida, trabalho, namoro, casamento, cursos, sonhos, sabe? Esse sujeito ele é emperrado, ele passa por uma crise, não é? E essa crise leva esse sujeito a um movimento de introversão, não é? Toda a energia psíquica dele vai para dentro, não é? Segundo a Mineres, esse é o olhar dela com o Maurício, é esse movimento de falha, de uma pergunta que não é respondida, que faz com que a individuação se materialize, né? Ela ganhe status de presença no psiquismo. Portanto, você que está aí me vendo, que porventura esteja numa mega crise, muito provavelmente você está sob a égide da individuação. Mas, senhores, não é só o desemprego, a falência de um amor, de um casamento, né? É uma doença que pode te lançar ao processo da individuação, né? Não raro, forças do inconsciente coletivo, forças desse psiquismo interno, estouram, não é? E lançam esse sujeito a um profundo estranhamento de si mesmo. Isso está na literatura, né? Você pegar toda a literatura de Clarice, a coisa está lidada, né? E os grandes escritores escrevem isso muito bem, né? Bom, seguindo aqui. Olha que interessante o que ela diz aqui, né? Um pouco mais à frente aqui no artigo. A palavra tem um acesso difícil a esse processo misterioso, exigente, cheio de perguntas sem respostas. E por isso Jung cita o mito do dragão-baleia como metáfora do engolfamento da consciência pelo inconsciente coletivo e da difícil acomodação que daí resulta. O herói é o representante simbólico do movimento da libido. A entrada no ventre do dragão representa a direção regressiva. Né? Enfim, aqui vai fazer toda uma análise, né, em torno disso. Um pouquinho mais aqui abaixo. Ó. Só quando a adaptação interna é alcançada, no ventre do dragão, tem início uma nova progressão, uma nova adaptação ao meio externo. Esse movimento da energia psíquica é permanente, e então o indivíduo, tal como o conhecemos na modernidade, é provisório em Jung. Seria melhor nomeá-lo indivíduo individuante. Né? Veja, entenda bem aqui a coisa. Tá? Vou tentar simplificar e colocar também um olhar meu aqui nessa percepção. Né? Para começo de conversa, esses processos de falha, né, eles são uma espécie de estranhamento do sujeito com o próprio corpo, com a própria vida, com as próprias bases. Né? É como se o sujeito estivesse desmoronando. Não é? Ele é tomado por sofrimentos, por angústias, por ansiedades, por depressões, que não são representados pela palavra. Daí vem a angústia. Não é? O que fazer num momento como esse? Né? Por onde ir quando essa crise ela é drástica? Né? A gente está descrevendo um processo drástico. Então, o Jung vai jogar luzes nos sonhos. Não é? Os sonhos eles vão abrir chaves de construção de compreensão, não é? Para aquele processo que a pessoa está passando, compreende?
é um processo a ser construído. Ele não é um processo que está pronto. Né? É mais ou menos por aí que a banda toca. Né? Vai falar um pouco aqui do modelo junguiano, né? Vamos ver aqui se tem algo que vale a pena citar. Bom, ela pergunta, né? São modelos a ser aplicados? Né? Esses conceitos do Jung, esse caminho que o Jung segue, é um modelo? Vamos ver o que ela pensa aqui a respeito com o Maurício. Os modelos na área psi ajudam os analistas a pensar. O modelo junguiano da individuação, descrito aqui interiormente, ainda que implique sofrimento, é uma espécie de motor da renovação cultural, mas é só um modelo. Jung adentrava na clínica sem teoria, confiando na sua escuta. Essa atitude fica muito clara no capítulo Confronto com o Inconsciente, de um livro. Assim, ele escuta e se escuta, individuando-se, e escuta o outro também nessa experiência. Análise pessoal e escuta são espécies de formas canônicas do analista junguiano. Tá? Enfim, né? Aqui vai falar um pouco da proposta de trabalho, né, de um analista junguiano. Aqui, olha só que interessante esse outro trecho. Trabalhar com psicologia analítica e com o processo de individuação exige do analista tato psíquico emocional para, por meio dos sonhos, apreender a energia psíquica e seus movimentos na regressão e na progressão. Em nossa experiência clínica como analistas, observamos que o processo se inicia com uma pergunta, a qual o paciente não consegue responder com os recursos psíquicos emocionais que detém no momento. Né? Né? Então, bom, até aqui. Na clínica junguiana, né, ela não menciona aqui, mas há um dever a nós, analistas, que é ajudar o analisando a entrar em análise. Não é? Essa é uma tarefa que compete ao analista. Não é? Eu entendo como, com o uso do divã, às vezes fazendo sessões mais curtas, com a capacidade de fazer perguntas provocativas, pontuais, com uma habilidade de criar um ambiente analítico que mescle acolhimento com tensionamento. Não é? Então, o espaço de análise ele deve ser um espaço de laboratório. Não é? Ele não é um espaço de colinho, né, incondicional. O espaço de análise é um chamado para que esse analisando identifique as forças da individuação operando em sua vida. Compreende? Então, um espaço de terapia que sempre é bonzinho, gostosinho, legalzinho, está indo contra o processo da individuação, né? E olha aqui que importante o que ela diz aqui. Bom, quando essa adaptação falha, esse sujeito emperra, ele entra numa faixa de desastre psíquico, de desadaptação com a vida. Olha como o analista caminha, eu acho muito bonita essa descrição. Inicia-se a regressão, individuação, sem que saibamos qual será a intensidade do processo. O analista testemunha a entrada e a permanência do paciente no ventre do dragão-baleia, às vezes por anos. A regressão e individuação, não raro, alcança o inconsciente coletivo e, na progressão, novos potenciais são trazidos para a consciência. Quando o processo se estabiliza, a consciência se expande muito, a pergunta lancinante inicial perde a sua importância. A paisagem anímica emocional se transforma, às vezes inteiramente.
novas categorias de pensamento brotam e o paciente estranha o ambiente externo, que até então fora o seu, e busca ou faz emergir um novo grupo social coletivo. Entenderam? Vou traduzir aqui, vou tentar colocar em palavras milsonísticas. Qual é a aposta do analista junguiano? A aposta é que está acontecendo um processo na crise psíquica do analisando, na vida do analisando, que o analista não tem nenhum controle, que o analista não tem nenhum poder, e que esse processo só vai seguir o caminho dele, que não sabemos para onde vai, com a participação efetiva do analisando. Isto é, compete ao analisando levar a sério as forças do seu inconsciente. Mas você deve estar se perguntando aí, mas Milson, velho, como que a gente pode saber que esse processo, que essas crises devem ser encaradas por dentro? Ou seja, que a gente deve olhar para o inconsciente, para os sonhos, para as imagens, para esse mundo psíquico, né? Por que isso? Ora, a gente tem um método junguiano, né, que é inaugurado com a própria vivência do Jung, né? E espera-se que o analista também tenha vivido esse processo, também tenha feito essa viagem à baleia, essa viagem do dragão, essa viagem rumo ao inconsciente, né? Quando a gente experimenta a individuação na pele, o que o Jung escreve é fichinha para a gente entender, compreende? E conforme o tempo de experiência de consultório, a gente vê exatamente esse fenômeno se repetindo em várias vidas. A crise, o chamado para dentro, a luta com esses fenômenos internos, o resgate ou a transformação desses processos e o retorno ao mundo sendo uma nova pessoa, um novo ser, operando uma transformação, escolhendo novos grupos, novas possibilidades, novos amores, estando aberto para a vida, não é? Então a individuação é esse processo extraordinariamente difícil, espetaculoso, muito bonito, não é? É o psiquismo nos levando a transformações contra a nossa vontade, não é? Nós costumamos querer ficar no mesmo terreno e isso não combina com a individuação, né? A individuação é essa dança dos opostos em direção ao melhor e ao máximo que esse sujeito pode alcançar na vida, né? Bom, fazer o agradecimento a Mineres, ao Maurício. Eu espero que eu tenha contribuído aqui. Pensei algumas partes desse artigo da revista Cult, que saiu em novembro do ano passado. Depois eu vou analisar os outros artigos, tá bom? Esse é o primeiro vídeo. Espero que você goste. Deixe o seu like, seu comentário. Que seja um ano foda para todos nós. Tamo junto. Tchau.